Verbos intransitivos ou verbos transitivos circunstanciais? Que classificação é essa? Segundo os gramáticos Rocha Lima e Celso Pedro Luft, que tem 2 dicionários de regência verbal e regência nominal, classificam também essa possibilidade. Vamos aqui aos exemplos. Note, você já conhece de outras aulas a dica do CVC-ir, não é verdade? Que são os verbos o quê? Chegar, que é o verbo voltar, que é o verbo comparecer, deixa eu botar outra vez, comparecer. Eu tenho o verbo ir, não é verdade? Eu tenho o verbo retornar e tenho o verbo regressar. Esses verbos são conhecidíssimos como verbos intransitivos. Eles não pedem complementação. De boa? Posso acrescentar aqui também o verbo existir, o verbo cair, tá certo? E por aí vai. O verbo existir, o verbo cair. Esses verbos, principalmente esse do CVC, e por isso que eu dei evidência a eles, podem ou não exigir complemento. Mas na maioria dos casos, pessoal, quando você faz a pergunta, por exemplo, que chegar, quem chega, chegar. Se você é o seguinte, olha, ei cara, eu cheguei. Você percebe que fica faltando alguma coisa a esse verbo chegar. Ei cara, eu voltei. Sim, voltou de onde? Voltou quando? O verbo comparecer. Ei, eu compareci. Aparentemente, esses verbos que são considerados pela maioria dos gramáticos como verbos intransitivos, eles exigem, você pode perceber, uma complementação. Fica faltando alguma coisa quando eu disse, por exemplo, ei cara, eu regressei. Aí você pode perguntar, regressou aonde? Esses verbos, que são classificados pela NGB como os verbos intransitivos, segundo os gramáticos Rocha Lima, Celso Pedro Luft, eles podem sim exigir uma complementação obrigatória, porque o contexto não vai me dar essa dica. Pensando nisso, esses gramáticos podem chamar esses verbos, indo de contramão à maioria dos gramáticos, de verbos transitivos circunstanciais. Anota isso. Verbo transitivo circunstancial é aquele tipo de verbo que, mesmo sendo intransitivo, vai pedir um complemento, veja, um complemento para esse verbo. Vamos colocar em exemplo aqui, ó. Por exemplo, Caio compareceu ao evento. Tradicionalmente, o verbo comparecer é um verbo intransitivo, tá certo? Um verbo intransitivo. Mas você pode perceber que ele perde um pouco essa característica de intransitividade, porque se eu parasse aqui, a frase ficaria um pouco sem sentido. Ei, Caio compareceu. Aí fica perguntando, compareceu aonde? Compareceu a quê? Esses gramáticos dizem que esses verbos não podem, estar ausentes da sua complementação. Portanto, ao evento, segundo esses gramáticos, pode ser chamado de objeto indireto circunstancial. Circunstancial. E esse verbo intransitivo deixará de se chamar intransitivo para se chamar de que forma, candidato? De verbo, acompanha, minha noia aqui, verbo transitivo circunstancial. Vitor, como é que eu vou classificar na prova? Não encontrei ainda nenhuma prova de concurso público que trabalhe com essa nomenclatura. Até onde a gente sabe aqui, comparecer é um verbo intransitivo, ao evento adjunto adverbial de lugar. Aí você pode também pensar dessa forma. Além dessa classificação, posso chamar dessa forma como você está ensinando? Sim. Então tenha esses 2 conceitos. Vai que tua prova amanhã caia isso. E você deve saber. Os verbos comparecer, voltar, chegar e outros verbos que são chamados de intransitivos também podem ser chamados de verbos transitivos circunstanciais, exigindo um objeto indireto circunstancial. Agora tem um ressalvo, tome cuidado. Você vai ter que verificar se esse elemento é realmente, vamos lá, necessário ao contexto. Senão, eu não tenho essa ideia não. Daqui a pouco eu te mostro uma frase. Vamos à segunda. Cris voltou do centro. Essa expressão do centro dá a ideia de lugar, tá certo? Tem uma ideia circunstancial de lugar, como você pode perceber. Os gramáticos chamam isso de quê? De objeto indireto circunstancial.
E o verbo voltar, verbo transitivo o quê? Circunstancial. E a maioria dos outros gramáticos chama isso aqui de quê? De verbo o quê? Intransitivo e de adjunto adverbial de quê? De lugar. Vitor, o que é que eu vou escolher? A majoritária é o que a gente aprendeu nas videoaulas, tá certo? De verbo intransitivo, adjunto adverbial de lugar. Mas vai que cai isso na sua prova. Tô te passando o segundo conceito de dois gramáticos muito conhecidos pelos concursos públicos, tá certo? Se prepara aí, vamos lá. Vitor chegou ao colégio, não é isso? Chegar, verbo intransitivo, ao colégio, adjunto adverbial de lugar. Ou então vou chamar isso aqui de quê? De verbo transitivo o quê? Circunstancial. E isso aqui o quê? Objeto, vamos lá, indireto o quê, gente? Circunstancial. Beleza? Posso ter esses dois conceitos. Fica com aquele primário das nossas aulas, de boa? Marta morreu cedo. Nessas duas frases aqui, você consegue perceber uma coisa. Veja, Marta morreu cedo. Eu posso tirar essa palavra cedo de contexto? Tipo, ei, cara, Marta morreu. Eu não preciso saber quando foi que ela morreu para que essa frase faça sentido. Esse elemento cedo é totalmente dispensável ao contexto. Marta morreu. Eu não preciso saber que horas ela morreu para entender que ela morreu. Portanto, esses mesmos gramáticos fazem essa distinção de que cedo aqui é um adjunto adverbial de quê? De tempo. E ele é um termo acessório, ou seja, adjuntos adverbiais não são necessários ao contexto. Esses aqui são indispensáveis, tendo a segunda opção de chamar de objeto indireto circunstancial, já que eu não tenho essa dupla possibilidade, porque isso aqui é desnecessário ao contexto. Nessa frase, eu tenho sim um verbo intransitivo, nenhum dos autores discordam disso, verbo intransitivo, adjunto adverbial de tempo. Sara vive bem. É isso? E aí? Sara vive. Eu não preciso saber de que forma para entender que ela vive. Ela tem vida. Ok? Portanto, Sara vive bem. Vive, verbo intransitivo. Bem, adjunto adverbial de quê? De modo. Tá certo? Então, passando essa dica para dar para vocês aqui. Anota e boa sorte, gente. Tchau, tchau.